Hora do nosso Momento Saúde. Prazer receber aqui a doutora Andiara de Rossi, ela que é professora em odontologia da USP, topou o nosso convite. Vamos falar sobre saúde bucal aqui então a partir de agora. Doutora, e gostaria realmente de já começar perguntando, a senhora falar um pouquinho então a importância da gente cuidar da saúde bucal, né? Às vezes a gente procura o cardiologista para cuidar do coração, o gastro para cuidar de uma dor no estômago e é importante a gente cuidar também da nossa saúde, do nosso sorriso, né, doutora? Ótima tarde, a senhora. Boa tarde a você, boa tarde a todos do telespectadores da TV Clube. Eu agradeço muito o convite desse núcleo de jornalismo que tem essa competência em trazer para a sociedade essas informações tão importantes como você acabou de falar. As pessoas procuram cardiologistas, procuram médicos para tratar da saúde e muitas vezes esquecem que muitos destes problemas que ela pode ter no coração, em outros órgãos, no joelho, nas articulações, podem decorrer de problemas de saúde bucal, como, por exemplo, uma doença cárie, um problema nas gengivas, no osso, um problema periodontal. Tudo isso é causado por uma infecção. O que é isso? São bactérias que vivem na nossa cavidade bucal e que estão conectadas com todo o nosso corpo, com todo o nosso organismo. Por isso é muito importante o cuidado com a saúde bucal, já que ele vai refletir em toda a nossa saúde, de todos os nossos órgãos e do nosso corpo. Doutora, vamos então para a pergunta da Maria Eduarda, do Alto da Boa Vista, aqui em Ribeirão Preto. Existe idade ideal para a primeira visita dos pequenos aos consultórios, doutora? Nossa, Maria Eduarda, essa pergunta é extremamente importante. Eu sou docente, professora da odontopediatria e fico muito feliz em saber que existe essa pergunta e essa preocupação por parte da população. Muitas vezes as pessoas acham que devem procurar o dentista só quando nascem os primeiros dentes da criança. E, na verdade, o que a gente sabe é que deve ocorrer antes mesmo do nascimento dos dentes, para que o profissional possa fornecer orientações para essa mãe, para ela já começar a higienizar a boca do bebê antes mesmo do nascimento dos dentes, para que eles possam nascer em um ambiente que tenha saúde. E mais do que isso, hoje em dia a gestante já pode procurar orientações que podem ser dadas por profissionais de saúde, cirurgiões, dentistas, já para que essa criança tenha uma saúde bucal e já nasça com saúde bucal, porque a gente sabe que é muito mais fácil manter saúde, o bebê é um bom exemplo de quem já nasce com saúde, do que prevenir uma doença que já está instalada. Então é mais fácil a gente dar orientação para manter saúde, fazer promoção de saúde, do que prevenir a ocorrência dessas doenças. Sem dúvida alguma. Pergunta agora da Liamar, da Vila Virgínia, doutora. Pastas com branqueadores são eficazes? Tem risco? Também é uma excelente pergunta, porque a gente vê aí no comércio, no mercado, uma grande quantidade de pastas de dentes, fazendo promessas de branqueamento, de melhorar a gengiva, de prevenir a doença cárie, e muitas dessas informações não são verdadeiras, não tem comprovação científica de que elas têm o efeito. O clareamento dental, por exemplo, é um desses onde o dentifrício, a pasta de dente, que se é vendida com a promessa de causar clareamento dental, ela não pode ser considerada como um meio efetivo para promover esse clareamento. Para clarear os dentes, você deve procurar um profissional de saúde, um cirurgião dentista, e ele pode até oferecer para você formas de fazer esse clareamento na sua casa, com clareamento dental caseiro. Então você usa moldeiras com gel e é outro cirurgião dentista que vai te dar essas orientações, ou no próprio consultório dele, com sessões mais curtas, você pode fazer esse clareamento. Agora, os outros tipos de pasta de dente, por exemplo, que previnem a doença cárie ou a doença periodontal, dentifrícios que têm flúor na sua composição, esses sim são efetivos para prevenir a doença cárie e devem ser utilizados por toda a população e inclusive por crianças, desde que seja em pequena quantidade. Yuri, do Planalto Verde, dá para prevenir retratação da gengiva? Yuri, dá para prevenir
a retração da gengiva. Será que foi isso que você quis dizer? Então, muitas vezes eu estava falando em problema periodontal. A doença periodontal é uma doença infecciosa, então você pode ter micro-organismos na sua boca que levam ao desenvolvimento dessa inflamação da gengiva e isso indo para o osso, faz o osso reabsorver e expõe o seu dente. A sua gengiva, ela pode estar retraída, ela está ou mais para baixo, né, se for um dente de baixo, ou mais para cima, e expõe a raiz do seu dente se você tiver alguma doença periodontal, algum problema infeccioso, ou também nas pessoas que têm algum hábito, por exemplo, de roer a unha, ou de escovar os dentes com uma força muito grande, com a técnica errada, e aí isso pode causar essa retração gengival. Então você pode prevenir cuidando da sua saúde bucal, escovando da maneira correta, usando a pasta de dente correta. E aí no caso de doença periodontal, o seu dentista pode prescrever algum bochecho complementar para escovação para poder eliminar esses micro-organismos ou bactérias que podem estar presentes na sua cavidade bucal. Dúvida da Daiane, da Vila Virgínia. Extrair dente do siso é perigoso, doutora? Olha, é uma pergunta bem curiosa, né? O que não é perigoso hoje em dia? Se a gente for atravessar a rua sem cuidado, sem olhar para os lados, nós podemos ser atropelados, né? Tudo tem perigo. E para a gente se livrar do perigo nos dias de hoje, a gente precisa ter conhecimento, prudência. Então, buscar, por exemplo, se for indicada a extração do seu dente do siso, do seu terceiro molar, procurar um profissional capacitado para fazer o diagnóstico, para ver se é mesmo necessário extrair esse dente, e ele vai utilizar de todos os princípios técnicos, biológicos e de todo o conhecimento que ele adquiriu na faculdade para fazer com que esse procedimento que envolve uma anestesia, um movimento dentário com luxação e depois uma sutura e um cuidado pós-operatório seja eficiente e não ofereça riscos para a sua saúde, muito pelo contrário, às vezes esse dente está causando uma inflamação ou tem algum problema e quando a gente tem um dente com uma doença cárie, com um problema periodontal muito severo, que tem a extração indicada, ou seja, ele precisa ser removido, não tem mais como melhorar, aí sim ele oferece risco para a sua saúde, porque você vai ter aí bactérias que estão comprometendo não só o seu dente, mas todo o seu organismo, como eu falei no começo do programa, podendo causar doenças em vários outros lugares que muitas vezes não são curadas por problemas de origem dental. Doutora, eu queria saber se pode diagnosticar uma criança com ansiedade através dos dentes, por exemplo, bruxismo. Nossa, só perguntas excelentes, que oportunidade de esclarecer. A ansiedade hoje é um problema assim, global, né? Nós vemos que não só as crianças, mas os adultos, os idosos andam ansiosos diante de diferentes situações, principalmente aquelas desconhecidas. Na criança isso é muito exacerbado porque a criança está sendo introduzida a um contexto social onde muitas vezes ela desconhece aquilo que vai acontecer com ela, ou ela mudou de escola, está com um contexto novo, ou nasceu um irmãozinho, ou ela tem alguma questão familiar importante, perdeu o parente querido, ou está com medo de alguma coisa. É claro que toda essa questão emocional, psicológica, precisa do apoio da família em identificar às vezes qual é esse fator de estresse, retirar quando possível, buscar um profissional, um psicólogo que possa fazer essa terapia psicológica, porque toda a nossa tensão, se você pensar assim, se eu estivesse aqui tensa para dar essa entrevista, a primeira coisa que eu faço é ocluir os meus dentes com força. Quando a gente está sob estresse, sob tensão, a gente oclui com força e a criança à noite ela range desses dentes, né? Esse é o chamado bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes, além desse de apertar. Então, para prevenir o bruxismo, a gente tem que olhar para todas essas questões que às vezes envolve muito mais do que isso, então é uma causa que a gente chama de multifatorial, tem vários fatores atuando e assim que identificar, a gente consegue tratar com placas, com terapia psicológica e as complementares, as terapias complementares também ajudam muito, então acalmar essa criança, fazer o higiene do sono, evitar deixar essa criança agitada, dar florais, acupuntura, tudo funciona se feito com carinho, cuidado e amor.
Doutora, chegaram várias perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Vou convidar a doutora então para fazer o seguinte, para não deixar sem resposta, para ela responder algumas dúvidas do pessoal lá no nosso Instagram. Então a doutora, se topar, a gente vai fazer um videozinho agora, a gente sobe lá no Instagram da TV, @TVClube, @TVClube, siga a gente lá, a doutora termina de responder essas várias perguntas que chegaram aqui. Agradeço muito então a presença da professora em odontologia da USP, doutora Andiara de Rossi. Até breve, viu, doutora? Um grande abraço. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. A gente que agradece. Boa tarde.